Você já imaginou como seria um lugar onde as pessoas são recebidas, acolhidas e amadas, independente de quem são ou do que fizeram? Já imaginou um lugar onde você, seus amigos e familiares podem descobrir uma vida mais equilibrada, significativa e completa? Já imaginou um lugar onde crianças crescem e se relacionam com alegria, conscientes de serem amadas e sabendo o porquê de existirem? Já imaginou uma comunidade cristã que se importa com a realidade das pessoas vulneráveis e que luta dia após dia para mostrar o reino em meio à desigualdade social? Já imaginou uma igreja que dialoga com a cultura de forma sábia, equilibrada, íntegra e relevante e que responde aos questionamentos do nosso tempo? Hoje nós iniciamos essa série de mensagens chamada Ouse Imaginar. Quando nós pensamos na nossa história, quando você pensa na vida, você com certeza olha para lugares da sua história que estão cheios de coisas que você gostaria que fossem diferentes, mas que você de repente não tem força, não tem estrutura, não tem nem sabedoria muitas vezes para gerir aquelas questões para que tudo aquilo seja de fato diferente. E nós podemos simplesmente sonhar com aquilo de forma utópica, como se aquilo fosse muito legal se acontecesse, mas que pena, é inalcançável. Nessa série de mensagens, nós queremos falar sobre uma imaginação que aponta para o reino de Deus, para uma realidade que está disponível para mim e para você, e para a nossa cidade, que tem a ver com os valores do reino de Deus, mas, mais do que isso, tem a ver com a presença, com a densidade do reino de Deus entre nós. Eu quero fazer uma pergunta para você, para nós começarmos a nossa conversa, essa série e a nossa reflexão. Esse homem que você vê nessa imagem chama-se Steve Andrews, ele é pastor de uma igreja chamada Kensington, nos Estados Unidos, e ele é um dos nossos parceiros aqui. O Rubem falou sobre ousar imaginar. Steve Andrews e sua igreja um dia ousaram imaginar apoio a igrejas que seriam plantadas ao redor do mundo. Ele está lá em Detroit, nos Estados Unidos, e eles investem mensalmente em nós, uma comunidade cristã nascente aqui em Curitiba. Por quê? Porque eles ousaram imaginar, participar de algo que Deus está fazendo na história. Steve Andrews, ele faz uma pergunta que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: como seria a igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho? Como seria a igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho? Talvez você tenha inúmeras histórias a respeito de comunidades cristãs que você já participou, histórias muito boas, histórias muito legais, mas algumas histórias muito difíceis. Isso não tem a ver com Deus, não tem a ver com a igreja em si, mas muitas vezes tem a ver com líderes que se apropriam da espiritualidade das pessoas e começam a ensinar coisas que Jesus não nos ensinou. E começam a exigir de mim e de você condutas que Jesus não exigiu ou não exige. Como seria uma comunidade cristã onde a única coisa que ofendesse e ofende, o evangelho me chama de pecador, chama você de falho, chama você de limitado, o evangelho diz para você que você não consegue, e porque você não consegue, você precisa de Jesus. O evangelho, sim, ele nos ofende. Como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho? Muitas vezes, quando nós falamos de compartilhar sobre essa comunidade que está nascendo, e nós temos tido o privilégio de caminhar juntos, agora estamos, na próxima semana, nós fazemos 1 ano do nosso primeiro encontro público. E muitas pessoas
que caminham com a gente falam, puxa, que legal é caminhar junto, baseado nos ritmos da graça de Jesus, sem religiosidade. Isso é muito legal. Eu vou convidar meus amigos. Mas aí, Carlos, quando eu convido meus amigos, eles não querem vir. Porque eles não querem nada com igreja, eles não querem conversar com um pastor ou estar em uma comunidade cristã. Eles não querem isso, eles já passaram dessa fase. Mas e se esses amigos, e se os meus, e se os seus amigos, e se os seus vizinhos, e se os seus familiares soubessem de uma comunidade cristã onde a única coisa que os ofende é o evangelho? Não é a temperatura do ar-condicionado, não são as cadeiras, não é o pastor aqui fazendo gestos e constrangendo irmãos e irmãs para que ergam a mão, para que fiquem em pé, para que deitem, para que rolem. Não é o pastor estar aqui manipulando a igreja com assuntos de finanças. Como seria? Eu quero convidar você a imaginar nesse momento. Eu quero convidar você a ousar imaginar uma igreja onde a única coisa que ofende o não cristão seja o evangelho. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Eu quero pedir para você imaginar, mas imagine com força. Imagine com vontade. Como seria uma comunidade cristã? Como seria a entrada? Como seria o hall de entrada? Como seria a parte das crianças? Como seria o culto? Como estaria a disposição das cadeiras? Como seria a música? Como essa comunidade cristã seria onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho? Deus, por favor, ajuda-nos a imaginar, ajuda-nos a olhar através das lentes do seu reino, aquilo que nós somos, no seu coração e na sua mente, aquilo que nós somos e não aquilo que nós acabamos nos tornando em função do pecado. Ajuda-nos, Deus, a imaginar uma igreja onde a única coisa que ofenda os nossos amigos não cristãos, nossos amigos ateus, nossos amigos que não acreditam no Senhor, onde a única coisa que os ofenda seja o evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Quero conversar com vocês hoje sobre esse tema, o verdadeiro acolhimento. Ouse imaginar o verdadeiro acolhimento, porque existe um acolhimento que ele é verdadeiro mais ou menos, que é do tipo, que bom que você veio, volte sempre, mas não existe um engajamento, não existe um acolhimento de verdade. Esse acolhimento ele é só na primeira página, ele não vai para a segunda, para a terceira página. Mas existe um verdadeiro acolhimento que eu e você precisamos e que nós encontramos na sabedoria bíblica. E eu quero desafiar você nessa manhã, enquanto eu estiver falando, você pensar, você sonhar, pensando naquela primeira pergunta que eu trouxe, nessa comunidade, onde a única coisa que ofende o não cristão seja o evangelho. Um acolhimento fraco, um acolhimento falso, um acolhimento não verdadeiro não ofenderá esse não cristão, porque nessa comunidade essas pessoas serão acolhidas verdadeiramente, de coração e de verdade. Para falar sobre isso, tem um texto que começa no Evangelho de João. Eu convido você para acompanhar aqui comigo, ou abrir na sua Bíblia, na sua versão de preferência, acessar o seu celular aí na sua versão de preferência, ou aqui na projeção, na nova versão transformadora. O Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do versículo 43, diz o seguinte: assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós
que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é um galileu? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Se você acompanhar na sua Bíblia, depois na sua casa com mais calma, você vai perceber que os textos anteriores, as histórias anteriores a João 7:43, falam de uma crise que está existindo entre fariseus, entre os mestres da lei, que eram os conhecedores, eram aqueles que dominavam a lei do Antigo Testamento, a lei judaica, que é o que hoje nós entendemos, olhando para a nossa Bíblia, essa primeira parte que chama-se Antigo Testamento. Esses mestres, esses fariseus, eles dominavam a lei. E eles estão em crise, eles não sabem o que fazer com Jesus. E quando eles entram em crise, eles começam a criticar aqueles que seguem a Jesus. Nesse momento aqui, o narrador conta para a gente que eles foram todos para casa. Esse versículo, ele fala para a gente pouca coisa, mas uma das coisas que ele expressa é que a casa é lugar de acolhimento. A casa é lugar de acolhimento. Eu não sei o que fazer com Jesus. Eu não sei o que fazer com essa pessoa que está curando, que está ensinando como nós não vimos ninguém fazer antes. Nós não sabemos o que fazer com Jesus. Quer saber? Eu vou para casa. Quer saber? Eu vou descansar. Quer saber? Eu não estou entendendo muito bem como essas coisas estão acontecendo, eu vou para o meu refúgio absoluto, para o meu último refúgio, para o lugar de acolhimento mais profundo que eu conheço, que é a minha casa, e amanhã eu vejo o que eu faço. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eles estão em crise com Jesus, e eles voltam para casa, para o lugar de acolhimento que eles conhecem. Diante das crises, diante das incertezas, as pessoas elas procuram esses ambientes de segurança. E quando elas procuram esses ambientes de segurança, elas, na verdade, estão buscando pautar ou seguir desenvolvendo suas vidas a partir das suas próprias vontades. Então, o que eles estão fazendo aqui é voltando para casa para seguir a espiritualidade que eles conhecem. Mas eu quero apresentar para vocês aqui algumas questões que nós aprendemos aqui nesse texto e que podem nos ajudar a ousar imaginar uma vida de verdadeiro e profundo acolhimento. Para nós, para que sejamos acolhidos aqui, mas que especialmente para que nossos amigos e familiares que ainda não estão aqui sejam acolhidos também. Verdadeiramente acolhidos, profundamente acolhidos. E essa primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que o verdadeiro acolhimento somente pode ser encontrado na presença do Pai. O verdadeiro acolhimento só pode ser encontrado na presença do Pai. Olha o que o texto diz para a gente. No versículo 42, que eu li anteriormente, o texto diz que todos foram para casa. Todos foram para casa, todos foram para o lugar de conforto e de segurança e de acolhimento que conheciam, menos Jesus. O narrador faz questão de pontuar. Então todos foram para casa, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Jesus não vai para casa. Jesus não vai para o lugar onde ele está hospedado. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E toda vez que Jesus está no Monte das Oliveiras ou em qualquer outro lugar, quando a Bíblia se refere a monte, significa que Jesus está indo ter um momento de intimidade com o Pai, para conversar com o Pai, para desfrutar da presença do Pai e para estar completamente conectado, intimamente conectado, não com o mundo, não com os religiosos, não com os interesses da cultura, mas intimamente conectado com o Pai. Todos foram para casa, menos um, menos Jesus. Para Jesus, há um lugar de acolhimento mais acolhedor do que a própria casa. Esse lugar é na presença do Pai.
Eu quero convidar você a pensar nisso nessa manhã, talvez quando você vive momentos difíceis, quando os pensamentos eles ficam um pouquinho descontrolados na sua mente, quando situações que fogem do seu controle acabam preenchendo o seu coração e a sua mente, o que você faz? Você vai para um lugar de acolhimento, o lugar de acolhimento que você conhece. Talvez seja a casa da sua mãe, casa do seu pai, talvez seja um ambiente para você extravasar com os amigos, talvez seja uma viagem, talvez seja um shopping, compras, talvez seja uma igreja, talvez seja um ambiente religioso, ou de uma outra religião, de um outro desenvolvimento de espiritualidade. Você, em dias difíceis, você busca refúgio em algum lugar, para que você seja acolhido, para que a sua alma seja abraçada e você possa respirar um pouco mais tranquilo. Mas Jesus está nos ensinando, aqui dentro dessa história, que enquanto todos vão para casa, ele encontra acolhimento, verdadeiro acolhimento na presença do Pai. A sua casa pode ser a casa mais acolhedora do mundo, e eu não tenho dúvida disso. O abraço da sua mãe, do seu pai, do seu cônjuge, do seu filho, pode ser o abraço mais acolhedor do mundo. Mas existe um lugar mais acolhedor do que o lugar que você acha que é o mais acolhedor, que é a presença do Pai. É na presença de Deus. Por que eu estou começando a falar disso, sendo que nós estamos querendo ousar imaginar o futuro, ousar imaginar uma igreja acolhedora, ousar imaginar um ambiente onde a única coisa que ofende o não cristão seja o evangelho? Porque Jesus, ele nos mostra um percurso, uma jornada, onde ele acolhe sim as pessoas, mas ele acolhe porque está profundamente conectado ao Pai. Ao Pai. Nós somos uma comunidade cristã que está crescendo, que está nascendo, que está se desenvolvendo, mas amigos e amigas, isso só faz sentido, esse acolhimento ali com as pessoas que estão chegando, ali no café, durante a semana uma mensagem, uma ligação, tudo isso só faz sentido, só é verdadeiro se antes nós estamos encontrando acolhimento na presença de Jesus, na presença do Pai. Eu quero desafiar você nessa manhã a criar mecanismos no seu dia a dia para que você, assim como Jesus, se refugie na presença do Pai. Há um lugar de acolhimento mais acolhedor do que a sua própria casa. Esse lugar é na presença de Jesus. E por que Jesus é acolhido? Por que Jesus encontra acolhimento na presença do Pai? Nós aprendemos uma segunda coisa: Jesus é acolhimento encarnado. Jesus é acolhimento encarnado. Quando nós vemos Jesus indo para o Monte das Oliveiras, enquanto todos iam para a sua casa, nós percebemos que Jesus ele encontra esse acolhimento no Pai, na presença do Pai. Mas, mais do que isso, depois que Jesus encontra esse acolhimento, ele é acolhimento encarnado. Olha só, no verso 1 em diante, depois que o texto diz, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, sem perder tempo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Gente, se eu e você, enquanto está todo mundo indo para casa, todo mundo encontrando acolhimento, extravasando com amigos, encontrando acolhimento em viagens, e você encontrando acolhimento no Pai, quando você sai do monte e vai para o templo, a primeira coisa que eu e você faríamos, sabe qual é? Vocês viram onde eu fui? Enquanto vocês foram lá extravasar no happy hour, enquanto vocês foram lá extravasar no litoral, enquanto vocês fizeram uma viagem para o Nordeste, um cruzeiro, eu estava na presença do Pai. Eu sou muito legal mesmo, olha como eu sou especial. É isso que a gente ia fazer. A gente ia de alguma forma jogar na cara das pessoas: vocês precisam fazer como eu.
olha só, enquanto vocês voltaram para casa, eu fui encontrar refúgio e acolhimento no Monte das Oliveiras, na presença do meu Pai. Mas olha o que Jesus faz. Jesus não evita as pessoas que podem lhe causar problemas. Jesus, ele simplesmente vai onde exatamente estão as pessoas, e quando a Bíblia fala em multidão, ela sempre está falando em problemas, porque essas pessoas trazem demandas para Jesus. Essas pessoas estão ali, Jesus sabe que elas estariam ali no templo, mas ele vai lá, ele vai bem cedo. Jesus não se importa se elas vão lhe causar problemas ou não. Porque Jesus é acolhimento encarnado. Porque Jesus foi acolhido na presença do Pai e Jesus é acolhimento encarnado. E olha só, Jesus não está com pressa. Ele não está com pressa. Não é um acolhimento falso. Ele se assenta e ele ensina. E essa palavra ensinou aqui está no verbo imperfeito no grego, que significa uma ação contínua no tempo e no espaço. Jesus não está com pressa, não é aquele acolhimento assim, que legal que você veio, viu? Dá licença que eu preciso resolver um negócio ali. Puxa, que legal que você veio aqui em casa, mas já está na hora de você ir embora, hein? Amanhã eu tenho que acordar cedo. Não, o acolhimento de Jesus é um acolhimento perfeito. Jesus se assenta com pessoas perfeitas? Essas pessoas aqui eram perfeitas? Não, gente, isso aqui é problema. Isso aqui é gente imatura. Exatamente como nós. Gente pecadora, gente falha, gente que não entendeu direito a lei de Moisés, ele não está entendendo nada da vinda de Jesus. É esse pessoal que Jesus está ensinando. Com paciência, com amor, com graça, porque Jesus é acolhimento encarnado. Jesus é acolhimento encarnado. Jesus não evita as pessoas que podem lhe causar problemas, e aqui eu queria convidar você a pensar um pouquinho comigo. Ouse imaginar um ambiente onde a única coisa que ofende o não cristão seja o evangelho. Ouse imaginar e viva e haja nessa direção. E convide seus amigos para fazer parte. Ah, Carlos, mas eu prefiro evitar essas pessoas porque são pessoas difíceis. Eu prefiro evitar. Não evite. Se você vem da presença de Jesus, se você vem da presença de Deus, se você, enquanto está todo mundo correndo atrás do seu próprio nariz, indo para a sua própria casa, você vai para a presença do Pai, então você está capacitado pelo Espírito Santo para acolher. Não fuja das pessoas, você precisa, pelo contrário, se encontrar. Com quem? Com as pessoas que o cercam. Com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com as pessoas que transitam perto de você. E quando isso acontece, quando nós acolhemos essas pessoas, assim como Jesus nos acolhe essas pessoas aqui, e sem pressa os ensina. Gente, isso é muito mais importante, isso fala muito mais alto do que simplesmente um discurso. Se você entrar na declaração de missão de determinada igreja, está lá, somos uma igreja criativa, uma igreja bíblica, somos uma igreja acolhedora. Mas se você for lá um dia e perceber que eles não são acolhedores, ou você faz parte dessa igreja e fala que eles não são acolhedores, aquela declaração de missão não significa nada. Nada. O que diz que eu e você somos acolhedores uns com os outros é que, assim como Jesus, nós não evitamos a multidão, nós não evitamos as pessoas problemáticas, nós nos assentamos e conversamos com elas. O texto continua. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega, flagrada em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. A lei
de Moisés dizia que se uma pessoa fosse flagrada em adultério, deveria ser apedrejada. Jesus sabia disso. Essa mulher foi pega, foi flagrada em adultério. E quando esses religiosos trazem essa questão para Jesus, eles querem saber o seguinte: se Jesus disser assim, tem que condenar. A lei de Moisés manda condenar, apedreja. Então eles iam dizer assim: Jesus é igual aos outros. Jesus é apenas mais um rabino, igual aos outros que manda apedrejar. Se Jesus dissesse, não apedreja, eles iam dizer, está descumprindo a lei de Moisés. Era uma armadilha para pegar Jesus no canto, na esquina. Olha o que Jesus faz. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E aqui eu queria pedir uma licença poética para o texto, e eu queria convidar você nesse momento a imaginar o que Jesus imaginou ali. Eu quero imaginar que nesse momento Jesus ele se abaixa e ele coloca as mãos sobre a estrada empoeirada daquela região e ele começa a rabiscar na terra alguma coisa. Mas eu quero imaginar que na mente de Jesus ele está pensando, ele está ousando imaginar um mundo, uma realidade, onde aquela mulher teria uma segunda chance. Jesus está ousando imaginar uma realidade onde aquela mulher não seria julgada e apedrejada porque errou. Onde ela tivesse uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance se fosse necessário. Eu quero imaginar que Jesus ali está ousando imaginar um ambiente onde aquela mulher, em vez de ser apedrejada, seria acolhida. Acolhida. Amorosamente, graciosamente acolhida. O teólogo Walter Brueggemann, a respeito da imaginação, ele diz o seguinte: a imaginação profética é a capacidade de enxergar o mundo como se fosse diferente e agir de acordo com essa visão. A imaginação profética é a capacidade de enxergar o mundo como se ele fosse diferente e agir e viver de acordo com essa visão. A impressão que eu tenho é que Jesus ele se ajoelha ali, ele se abaixa e ele começa a imaginar esse mundo onde essa mulher teria uma segunda chance, onde ela seria tratada com graça, com amor, para que fosse acolhida, sendo pecadora. Sim, Jesus não disse em nenhum momento, a gente vai ver, que ela não cometeu pecado. Jesus não concorda, não passa a mão sobre o pecado dela. Mas Jesus está acolhendo essa mulher de uma maneira completamente diferente. E eu quero desafiar você a ousar imaginar nessa manhã esse ambiente onde nós podemos acolher pessoas, onde um verdadeiro acolhimento é possível. Um acolhimento verdadeiro, um acolhimento profundo, um acolhimento genuíno, não fingido. Você, nesse momento, você está apenas imaginando. Mas eu quero convidar você, assim como a citação de Walter Brueggemann fala, para que você passe também a agir de acordo com essa visão. Porque esse mundo que nós sonhamos é o que a Bíblia chama de reino de Deus. É por isso que Jesus, quando ele entra na história, ele diz: o reino está próximo. Ele ainda não tinha morrido, ainda não tinha sido crucificado, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Depois que essas coisas acontecem, o reino chegou. O reino chegou, o reino está aqui. Mas você precisa ousar imaginar uma realidade que não é a realidade do status quo. Você precisa ousar imaginar uma realidade que não é a realidade do apedrejamento. Você precisa imaginar uma realidade que não é a realidade do se você fez por merecer, então você vai receber. A lei da meritocracia, da causa e do efeito, essa lei não funciona com Jesus. A lei que funciona com Jesus é a lei do amor. Ouse imaginar esse mundo nessa manhã. O texto continua. Eles continuaram a exigir uma resposta, os fariseus, os mestres da lei, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira
pedra. E a resposta de Jesus deixa aqueles religiosos completamente travados. Jesus os amarra com essa resposta. Aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Obviamente, todos eles tinham pecados. Olha o que o texto diz. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Jesus segue. E o narrador quer que você imagine essa cena. Ele quer que você volte a imaginar o que Jesus está fazendo. O texto ele é lento. A ideia é que você leia esse texto vagarosamente, porque Jesus ele está vagarosamente curvado e rabiscando na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Não foi uma saída assim, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra, todo mundo largou a pedra e saiu correndo. Não. Vagarosamente. Os mais velhos primeiro, os mais experientes primeiro, começaram a soltar as pedras. Um por um foi soltando as pedras. E eles foram saindo. E aquela mulher, aquele clima de tensão, meu Deus, eu vou ser apedrejada. Você já tomou uma pedrada na cabeça? Não deve ser legal, né? Várias pedras. Não deve ser nada interessante. Essa mulher estava temerosa, estava morrendo de medo. Ela sabia que ela merecia. E ela está ali, tremendo. Todos aqueles que estão com pedras nas mãos, então começam a se retirar. E o texto diz que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Presta atenção nisso. Quando somos acolhidos por Jesus, somos só nós e Ele e mais ninguém. Presta atenção nisso. Quando Jesus acolhe você, é só você e Ele. Ele acolhe você de uma forma tão amorosa, tão graciosa, sabendo sim que você é pecador, que você é pecadora, mas Ele acolhe você de uma forma tão especial, que nesse momento não existe mais ninguém em volta de vocês. Eu sei que Jesus me perdoou, Carlos, mas as pessoas ainda me julgam. As pessoas ainda falam para mim algumas coisas. Não, quando Jesus acolhe você, é só você e Ele. É só você e Ele neste ambiente. As pessoas se retiram. E nesse lugar tem duas pessoas. Uma delas não te julga, que é Jesus. A outra, às vezes, condena você, que é você mesmo. Quando somos acolhidos por Jesus, nós temos o privilégio de estar na presença dEle, a sós com Ele. Por quê? Porque Jesus é acolhimento encarnado. E uma última coisa que eu quero destacar com vocês, aqui nesse texto, nos últimos versículos, é que o acolhido vive para acolher. Quando nós pensamos numa relação de consumo, onde você paga por algo, e porque você pagou, você quer e exige um produto, e você tenta trazer essa relação de consumo para o seu ambiente de espiritualidade com Jesus, não funciona. Não funciona, porque com Jesus nós não vivemos uma relação utilitarista. Jesus nos convida para que acolhamos os nossos amigos e familiares que não merecem. Essa mulher merecia ser acolhida? Ela merecia alguma benevolência das pessoas ou de Jesus ali? Não, ela não merecia, ela merecia ser apedrejada. É verdade, ela foi flagrada em adultério. O narrador está contando isso para nós. No entanto, Jesus age com graça e a acolhe. Meus amigos e os seus amigos, eu e você, nós também não merecemos acolhimento. Mas Jesus nos acolhe, porque na presença de Jesus há acolhimento. E quando eu e você somos acolhidos, nós temos que entender que Jesus nos convida a uma vida também de acolhimento. Olha só, então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores? Eu imagino essa mulher agora olhando um pouco trêmula, com os olhos cheios de lágrimas. Não tem ninguém aqui. Todos se foram.
Então Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Presta atenção nisso. Eu poderia apedrejar você. Jesus podia dizer para ela: eu sou o único que poderia apedrejar você aqui. Mas eu sou o acolhimento encarnado. Eu não vou apedrejar você. Eu não condeno você. Vá e não peques mais. E aí talvez você pense no pecado do adultério. Vá e não peque mais. Mas não é isso necessariamente que nós devemos enxergar aqui nesse texto. Vá e não peque mais tem muito mais a ver com não viva mais uma vida onde o seu lugar de acolhimento é a sua casa. Não viva mais uma vida onde o lugar de acolhimento é um happy hour no final do dia. Não viva mais uma vida onde o lugar de acolhimento é você ir para o shopping e fazer compras. Não viva mais uma vida onde o seu lugar de acolhimento seja um abraço com o seu cônjuge, com seus filhos. Simplesmente. Viva uma vida a partir de uma outra perspectiva, onde lugar de acolhimento para você é na presença do Pai. Viva uma vida pautada sob um outro ritmo, da graça, da leve graça de Jesus. Jesus está convidando essa mulher para que ela viva a partir de uma nova perspectiva. E não é uma coisa utópica, não é subjetivo, isso aqui não é filosófico, amigos e amigas. Isso aqui é prático. Ela acabou de não ser apedrejada. Ela acabou de não ser sentenciada à morte. Jesus está dizendo: por que você vive, agora vá e viva uma vida pautada no reino de Deus. Jesus, ele ousou imaginar quando estava ali abaixado, e agora essa mulher tem condição de viver, de desfrutar na prática da imaginação de Jesus. De viver uma vida completamente diferente daquela que ela vivia antes. Por que isso acontece, gente? Eu quero mostrar para vocês uma história. Você que já faz parte do Ático, está ambientado a ela. Você que está aqui pela primeira vez, quero que você entenda. Esse diagrama fala para a gente da grande história. Da história revelada nas Escrituras. Se você olhar para a Bíblia sua de capa a capa, ela conta algumas histórias, ela tem algumas fases. E eu quero mostrar para vocês aqui a partir desses símbolos. Essa primeira seta para baixo fala para nós da criação. Que Deus veio na nossa direção para nos criar. Ele não precisava nos criar. Deus já era completo. Deus já era pleno, perfeito. Ele não precisava criar você para ser pleno. Mas amorosamente Ele nos cria. E Ele faz a mim e a você a sua imagem e semelhança para que desfrutemos de uma vida com sentido com Ele, com os outros e com toda a criação. E quando Ele olha para toda a criação, Ele viu que tudo ficou muito bom, Ele fica satisfeito com aquilo que Ele fez. No entanto, esse segundo símbolo fala para a gente, esse X fala para a gente de uma rebelião, de algo que deu errado na criação de Deus. Não por culpa de Deus, mas por minha, por sua escolha. A Bíblia chama isso de pecado. Quando nós pecamos, quando nós nos desconectamos de Deus, nós nos desconectamos de tudo que é bom. E nós passamos a desfrutar ambientes de não acolhimento. Nós passamos a viver em ambientes onde nós somos apedrejados, onde pessoas que erram, em vez de serem acolhidas, em vez de serem entendidas, compreendidas, elas são apedrejadas, elas são sentenciadas à morte com muito ódio e rancor. É o que nós temos visto nas redes sociais, não é verdade? Essa polarização política que se aproxima de novo aí com mais uma eleição. As pessoas que pensam diferentes umas das outras, elas são acolhidas? Elas são amadas? Compreendidas? Não. Elas são sentenciadas à morte. Por que isso acontece? Porque eu sou ruim e você é ruim? É mais profundo que isso. É por causa do pecado. O pecado é a origem de todo mal. Mas a boa notícia é que Deus não nos abandona na nossa miséria. Deus vem na minha e na sua direção e Ele escolhe um povo para que desse povo, Israel, essa seta para frente, fala da missão de Deus na história. Escolhendo Israel, Deus faz com que de Israel surja uma pessoa que cumpriria a sua vontade perfeitamente, enquanto toda a humanidade disse não para Deus, alguém disse sim para o Pai. E esse alguém é Jesus. Jesus entra na história
Jesus vive uma vida perfeita no meu e no seu lugar. Por quê? Porque Jesus encontra acolhimento no Pai e Jesus é acolhimento encarnado para aqueles que estão perdidos. E esse momento da história aqui, gente, já passou. Jesus já morreu na cruz. Jesus não vai morrer de novo. Jesus não vai entrar na história de novo e ser crucificado novamente. O momento que nós vivemos agora é esse aqui, ó. É essa seta para frente, esse azinho representa a nossa comunidade local, onde nós estamos em missão. Qual missão, gente? Missão de acolher, missão de abraçar, missão de, assim como Jesus, sermos acolhimento encarnado. Porque o mesmo Espírito que agia a partir da vida de Jesus, age a partir da minha e da sua vida, que é o Espírito Santo. E ele faz, ele capacita, ele empodera a mim e a você para que estejamos por aí acolhendo. Gente como essa mulher adúltera, que vivia uma vida de julgamento, vivia uma vida à margem da sociedade, que vivia uma vida de culpa, de complexo por não conseguir desenvolver uma vida de forma satisfatória. Gente como essa mulher, você conhece, você se encontra com pessoas assim o tempo todo, e talvez nós mesmos sejamos assim. Essa é a nossa história. Eu quero desafiar você nessa manhã, ousar imaginar um acolhimento verdadeiro, um acolhimento profundo, não porque nós somos bons, mas porque se eu e você estivermos antes conectados ao Pai como Jesus esteve, nós também seremos acolhimento encarnado. E nós também seremos, assim como aquela mulher, acolhidos para acolher. Acolhidos para acolher até essa última seta para baixo. Até que Ele venha. Até que Jesus volte. Até que a casa esteja cheia. Nós queremos ser uma comunidade, uma igreja conceituada, definida pela teologia como uma igreja missional. O que significa isso? Missional é uma igreja que não vive para si, mas vive em missão, de dentro para fora. Não simplesmente enviando missionários para a África, para as tribos indígenas, também, isso é importante. Mas enviando missionários, eu, você, todos nós aqui, para onde estamos inseridos na sociedade. Para os diferentes lugares onde estamos inseridos, no trabalho, no lazer, na faculdade, onde moramos. Nesse sentido, o missiólogo Michael Gorin diz: missional fala de pessoas preenchidas pelo Evangelho, que vivem a história bíblica de tal forma que são atrativas e distintas, tornando conhecidas as boas novas com suas vidas, palavras e ações. Gente, eu imagino que essa mulher, a Bíblia não fala explicitamente sobre ela. Alguns teólogos fazem alguma referência entre ela e Maria Madalena depois. Mas fato é que isso não fica claro na Bíblia. Mas eu quero imaginar, eu ouso imaginar essa mulher caminhando com Jesus, com uma história assim de exploração, de abusos que ela sofreu, de história dificílima, que eu queria muito tomar um café com ela e ouvir. Ouvir de onde ela veio, para onde ela estava indo. E ouvir dela como foi esse encontro transformador com Jesus. Como foi ser acolhida por alguém como ela nunca tinha sido acolhida antes. Eu queria ouvir dessa mulher. E tenho certeza que após esse encontro, essa mulher passou a viver a história bíblica de forma atrativa e distinta, tornando conhecidas as boas novas, tornando conhecido o acolhimento de Jesus com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, como está o seu coração, a sua mente, como você tem desenvolvido a sua espiritualidade, como você não tem desenvolvido a sua espiritualidade. O que eu sei é que se você tem uma história difícil, se você está vivendo dias difíceis, Jesus está aqui e Ele é acolhimento encarnado. Ele é acolhimento a partir dessa comunidade.
Ele é acolhimento a partir de pessoas que, quando acabar esse encontro, vão tentar dar um abraço em você. Jesus é acolhimento a partir de pessoas que estarão ali na frente, sorrindo para você e desejando para você uma boa semana. Jesus é real. Jesus é acolhimento encarnado para transformar a minha e a sua história. Para que nossas palavras, gestos, ações se refiram não a nós, não ao nosso ir para casa, mas a uma vida conectada ao Pai. A uma vida conectada ao Pai. Mas Carlos, eu sou falho, eu sou falha, eu sou pecador demais, eu não sei nem por onde começar. Vocês acham que essa mulher sabia por onde começar? Essa mulher não tinha esperança nenhuma. Nenhuma. Ela é o exemplo para nós de que se houve graça para ela, há graça para mim e para você também aqui nessa manhã. Ousemos imaginar um mundo diferente, de um acolhimento verdadeiro e profundo que é possível. Se assim como Jesus, em vez de nós ficarmos indo para casa, nós irmos para o monte e termos um tempo com o Pai. Um tempo com o Pai que nos acolhe e que nos capacita para acolher. O que a gente pode levar para casa? Eu quero desafiar você a duas coisas, para que você pense, repense, pondere em oração, para que você haja hoje, durante essa semana, na sua vida, na sua história. Primeiro, para ousar imaginar uma vida de acolhimento, não volte para sua casa, mas permaneça submisso à vontade do Pai. Pode voltar para casa, tá, gente? Volta para casa, tá tudo bem. Faz aquele almoço esperto de domingo, que domingo merece. Mas não volte para o seu antigo modo de viver. Não volte para aquele jeito onde você vira a chave e agora é do meu jeito. Agora as coisas funcionam do meu jeito porque eu sou assim, eu nasci assim, ninguém manda em mim e é nessa direção que eu vou. Não faça isso, porque nessa direção que você está indo, não há acolhimento. Acolhimento só existe quando estamos submissos à vontade do Pai. E uma segunda coisa, porque ninguém lhe condena nessa manhã, ninguém condena você nessa manhã, independentemente do que você possa ter feito ou vivido. Ouse imaginar um novo mundo e viva para acolher seus amigos e familiares nessa nova realidade. Viva para atrair seus amigos, seus familiares para essa realidade. Muitas vezes nosso desenvolvimento de espiritualidade, a nossa religiosidade nos faz ensimesmados. E ninguém consegue se aproximar de nós porque nós construímos uma espécie de proteção. Sendo que quando nós somos acolhidos por Jesus, Jesus diz: vá e viva num outro ritmo, vá viver, vá acolher, vá abraçar, vá convidar, se exponha. Vá atrair pessoas para que conheçam essa realidade de acolhimento. Nós estamos plantando uma igreja, nós estamos construindo um sonho aqui juntos. Eu quero desafiar você que está aqui nessa manhã. Ouse imaginar um novo tempo de uma nova realidade. Para que isso seja possível, nós precisamos estar conectados ao Pai e querer construir isso juntos. Vamos orar? Deus de graça, obrigado, porque o Senhor não leva em conta os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, mas apesar dos nossos pecados, das nossas falhas e limitações, o Senhor nos acolhe profundamente, amorosamente. O Senhor nos acolhe. Obrigado, Jesus. É muito bom ser acolhido pelo Senhor. E nessa manhã, Pai, eu oro para que meus amigos e amigas sejam capacitados aqui com o dom da imaginação. Ousem imaginar profeticamente um novo mundo.
uma nova realidade, uma comunidade cristã onde as pessoas sejam verdadeiramente acolhidas, abraçadas, recebidas, e nos fortalece a partir do Seu Espírito Santo para que juntos possamos construir isso. Faz isso, Pai. Faz isso, possamos ser aqueles que foram acolhidos para acolher. Por favor, em nome de Jesus. Amém.